E bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, ativação do Espírito Santo em nós. Deus quer falar com você. Vamos lá, começando com a consagração, a gente apresentando este momento para o nosso querido Pai, o Todo-Poderoso. Então, vou pedir para vocês fecharem os olhos e, na sequência, vamos fazer também o exercício, né? A gente exercitar a gratidão, dê graças a todo tempo, para que de fato seja de verdade em nós, que não seja somente uma informação, uma palavra, né? Mas que de fato seja algo que nos consome, que faz parte de nós. Então vamos lá. Oh, querido Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te agradeço por este momento, consagra a Ti, Senhor, este momento, apresento a Ti, Senhor, esse devocional é totalmente seu, a honra e a glória é sua, Senhor, sempre sua, sua, sua. Tu és adorado, Senhor, Tu és adorado, glorificado. Oh, Todo-Poderoso, oh Espírito, seu Espírito Santo de Deus, coloque as palavras necessárias para o dia de hoje, traga a revelação de uma forma clara, aquebranta os nossos corações, Senhor, e que tenhamos a visão, o ouvido, clareza, Senhor, clareza de ouvir a sua verdade, a sua única verdade, que tenhamos o discernimento de compreender e entender como nós podemos aplicar a sua palavra de forma muito clara no nosso dia a dia, para que de fato a gente viva os propósitos, os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-me, Espírito Santo de Deus, como instrumento do Senhor. Usa-me, te dou total liberdade neste momento, a cada segundo, a cada minuto do meu dia. Te dou total liberdade e agradeço. Agradeço em nome de Jesus. E ainda nessa frequência, vamos exercitar a gratidão. Aqui não é o momento da preocupação. Aqui é o momento de você até exercitar, entregar o controle. Quando a gente fala entregar o controle, a gente não está falando que a gente às vezes não vai ter que fazer nada. Às vezes sim, vamos ter que somente esperar. Esperar e viver a vida. Não triste de cara fechada, mas a gente exercitar o quê? A alegria que vem do Senhor. Lógico, temos as emoções, às vezes vamos ficar meio assim, mas que esse choro, que essa falta de alegria dure somente um momento, dure uma noite, mas que venha nessa alegria logo pela manhã. Que a gente siga conforme o direcionamento, a palavra de Deus nos fala. A glória de Deus é manifestada na nossa vida somente se a gente aplica, se a gente acessa a instrução, os princípios e a gente aplica. A gente aplica na nossa vida e podemos aplicar aos poucos e a todo tempo pedindo ajuda de Deus, pedindo ajuda do Todo-Poderoso, nosso Pai amado, nosso Pai que nos ama de forma genuína e infinita. Ele quer nos ajudar. Não deixe isso ser um peso. Não deixe, pare de viver dessa forma, sendo que Deus está disponível a todos nós para caminharmos a todo tempo. E que neste momento a gente exercite a gratidão, dê graças a todo tempo, que sejamos de verdade, não só de falar, e acabar nos enganando aos outros, enganando a si próprio, enganando a Deus. Seja de verdade, tenha humildade. Todo ser humano, em qualquer momento, a gente se perde de alguma forma. Tudo que a gente não exercita, a gente acaba perdendo. Então vamos lá, vamos resgatar isso. Vamos ser cheios de atitudes do reino de Deus. Dê graças a todo tempo, seja no momento alegre ou no momento de adversidade. Comece a agradecer. E entrega o controle. Entrega o controle para você poder escutar a voz de Deus e ver o que você deve fazer, o que você deve esperar, qual que é a estratégia, qual que é o caminho. Entrega o controle e comece por isso. Deus só opera em nossa vida se a gente deixa Ele fazer. Agora, se a gente quer continuar fazendo, não tem como. Por isso que a gente diminua e Ele cresça. Então vamos lá.
Agradece, agradece, agradece. Começa a agradecer, agradece. Sempre temos motivos para agradecer. Eu agradeço, Senhor, agradeço pela minha vida, agradeço pelo alimento de cada dia, agradeço pela casa que habito no momento presente, Senhor, agradeço por todo o seu cuidado, sua presença, Senhor, seu direcionamento, Senhor, a sua verdade, Senhor, que liberta, que vai de encontro com a origem. Eu agradeço, Senhor, agradeço, 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 dê graças a todo o tempo. Agradeço pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida de cada um que está aqui neste momento ou for assistir depois. Eu agradeço, Senhor. Amém, 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 amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agradece. Amém. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Adri, Alcineide, Juliana. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas neste momento. Vamos ver qual que é o alimento poderoso para o nosso dia de hoje. Vamos lá. É não tema, não tema. É em Isaías 41:13 que fala: Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: Não tema, eu ajudarei. Às vezes encontramos resistência quando procuramos seguir o Espírito Santo. E muitas vezes essa oposição vem na forma de medo. Não apenas medos grandes, como o medo de um desastre natural, ou de uma doença terrível, ou de alguma outra catástrofe, mas uma sensação perturbadora de ansiedade, inquietação em relação a coisas comuns e corriqueiras. O diabo tenta até mesmo fazer com que fiquemos com medo de orar com ousadia. Ele quer que nos aproximemos de Deus com medo e não com fé. Algumas pessoas vivem todos os dias com uma tendência oculta, constante, a sentirem pequenos medos, fazendo comentários do tipo: tenho medo de não chegar ao trabalho a tempo com este trânsito, ou tenho medo de queimar a carne assada, ou eu tenho medo que chova no sábado durante o jogo de futebol. Esses medos diários realmente são menores, mas ainda são medos e impedem que as pessoas tenham um estilo de vida em que ouçam a voz de Deus, mantendo-as focadas nas suas preocupações. Em vez de permitir que o inimigo nos roube com pequenas coisas e contamine nossa vida com estes medos inferiores e constantes, devemos orar e confiar em Deus. O meu lema é: orar por tudo e não temer nada. Quando estamos desenvolvendo o estilo de vida de falar com Deus e ouvi-lo, precisamos resistir com determinação aos pequenos medos, hábitos e padrões de pensamento que não promovem ou apoiam a oração. O Espírito Santo de Deus quer nos ajudar a fazer isso. Então precisamos pedir a Ele para nos conduzir para longe dos hábitos negativos, em direção a uma atitude positiva que nos mantém regularmente ligados a Deus em fé ao longo do dia. À medida que continuamos a permitir que o Espírito Santo nos conduza nesse caminho, nossas orações e a nossa capacidade de ouvir Deus se tornarão tão fáceis e habituais quanto respirar. A palavra de Deus para você hoje: ore por tudo, não tema nada. Por isso que é uma nova criatura. Quando de fato, a gente tem uma conversão genuína, às vezes pode ser que você já falou: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu dos seus pecados há alguns anos. Só que às vezes não houve uma conversão genuína, compreende? Mas agora você está tendo a oportunidade de ter uma conversão genuína. Que a conversão genuína é quando de fato a gente vive a palavra, quando de fato a gente se torna uma nova criatura. E viver uma nova criatura é quando a gente se converte. Essa é a conversão, não é uma conversão de uma religião, compreende? Às vezes você vai acabar migrando de uma religião porque a religião que você está atualmente,
ela não tá te proporcionando, ela não tá te dando esse alimento, esse caminho. Por isso, então, Deus quer te levar para outro nível. Então, por isso que você vai ter que, né, ir para uma outra religião, você vai ter que mudar de grupos, você vai ter que fazer algo, né, a mudança, né, para quem quer subir de nível, para quem quer ir para um outro momento, para uma outra estação, evoluir, crescer, acontece isso, vai ter essas mudanças. E quando acontecem essas mudanças, a gente tem que confiar em Deus, né? Pedir a revelação da palavra dele e a verdadeira conversão genuína. Que é o quê? Que é a gente pegar essa verdade, pegar essa palavra e a gente colocar no nosso dia a dia. A gente colocar em todas as áreas da nossa vida. Vai ser feito isso assim? Não, porque Deus já fala que toda essa transformação, ela é feita de glória em glória. Só que temos que ter o quê? O primeiro passo, a primeira posição, que pode se tornar leve se você permitir Deus caminhar com você, seria a nossa. Nós precisamos dar esse primeiro passo, precisamos dar essa decisão, dizer basta tudo da forma que eu estou vivendo até o momento presente. E é um posicionamento que nós colocamos. Se eu quero viver uma conversão genuína, se eu quero estar selado com o Espírito Santo, se eu quero viver um avivamento, se eu quero viver os planos, os propósitos do Senhor, nós precisamos nos posicionar nisso. Compreende? Deus, ele opera, ele ajuda a quebrar, né? A dissolver, a cancelar, que é o ato que eu tenho, né, de direcionamento do Espírito Santo, de fazer a oração da purificação, né? Só que a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Deus nos deu um corpo e nos colocou aqui na terra para fazermos a nossa parte, senão ele não precisaria que a gente estivesse aqui, compreende? Então, é a nossa jornada, né? Para que a gente alcance os nossos planos, os propósitos, e que a gente não fique na ansiedade de viver esses planos, esses propósitos, porque o plano e o propósito, ele é vivido já agora. Ele é vivido no processo, a cada minuto, a cada momento. O que eu estou escolhendo aplicar? Né? Aplicar de fato uma conversão genuína e ver a glória de Deus a todo tempo, seja também no momento de adversidade, que a glória de Deus seja manifestada no momento de adversidade. Porque se a gente se posiciona na glória de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou até Deus no momento alegre e no momento de adversidade. Eu vou pedir uma revelação, uma direção, e eu vou confiar na palavra, mesmo que eu não esteja vendo. Porque a fé, ela cresce, ela nos molda, nos tornamos cada vez mais, sabe, aquela fé inabalável que as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como assim? Como essa pessoa tem uma fé assim? Porque essa fé não vem de nós, essa fé vem de Deus, por meio do seu Espírito, compreende? É sobre isso. E aí, cada vez mais que vamos passando, né? É igual as experiências que falam, as experiências da vida que a gente vai passando, só que tem que ser experiências em Deus. Aí, de fato, a gente está vivendo os planos originais que Deus tem para cada um de nós. Aí, de fato, a gente está vivendo a glória de Deus. A gente está vivendo Deus na nossa vida. Senão se torna o quê? Por isso que eu falo, às vezes, né, se torna o quê? Água no tornozelo. Água no tornozelo é Deus sobre. Às vezes você tem Deus, você recebeu, né, a unção dentro de você, você tá ali com o Espírito Santo, mas ele tá adormecido. Por quê? Porque você não deixa ele aparecer em você. Você quer aparecer, você quer fazer, você quer estar no controle, você quer ficar lambendo feridas, você quer ficar na tristeza, você quer ficar nisso. Agora, quando você se posiciona, você fala, Senhor, Deus Todo-Poderoso, me tira tradições, me tira tudo que me faz ser dessa forma. Eu quero ser o que a sua palavra fala. Eu quero ser a semelhança em ti. Eu quero ser a identidade que o Senhor criou para mim. Não a identidade que eu acabou sendo criada ao longo da minha vida. Compreende? E não ficar, porque isso, porque aquilo, porque assim, porque não sei o quê. É viver a estação de agora, daqui para frente. Compreende? Então é sobre isso, né? Então,
pra gente viver experiências sobrenaturais, né? Porque a gente vive experiências sobrenaturais. Deus é muito real, só que precisamos nos posicionar para vivermos essas experiências que são grandiosas, são chaves, é o que a gente tem mais de precioso e que só começa a compreender quem se permite viver, porque está disponível para todos nós, todos nós. E eu quero concluir esse momento tão especial, né, com a oração de purificação, que sejamos cada vez mais purificados na mão do oleiro que nos conhece, que tem esse acesso, o único que tem acesso na nossa alma e que faz as coisas de forma sobrenatural e quer nos entregar os melhores planos, os melhores propósitos, porque eles já estão prontos, esperando somente que a gente fique pronto para ir de encontro com eles. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vamos lá. Ó querido Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus e Deus Espírito Santo, seu Espírito Santo de Deus em nós. Ó querido Pai Todo-Poderoso, que nesta manhã acesse nosso sistema de crenças, a nossa alma, Senhor, toda informação, comportamento, hábito, Senhor, que está bloqueando, que está nos algemando de romper, de viver os seus planos grandiosos, os propósitos grandiosos que o Senhor tem para cada um de nós. Cancela tudo isso, Senhor. O Senhor tem o poder de fazer de uma forma sobrenatural, que nenhuma técnica, que ninguém é capaz de fazer. Confiamos em Ti, Senhor, porque acreditamos que o Senhor é o Todo-Poderoso. Se tiver que vir a nossa mente em forma de revelação, Senhor, nos dê a visão, nos dê a forma necessária para que venha um despertar de comportamentos, de hábitos que precisam ser modificados e que tudo seja com a sua presença, a gente caminhando a todo tempo no seu guiar, no seu fluir, porque quando a gente diz sim, as coisas se tornam mais leves, mais efetivas, porque o Senhor opera através de nós, opera em nós. Então cancela qualquer informação que está no nosso sistema de crenças, que está desalinhado a Ti, Senhor, que seja cancelado tudo isso pela autoridade de Jesus, Tiver algo também que não vem de Ti, Senhor, na nossa parte espiritual, Senhor, no nosso espírito, Senhor, que seja quebrado nesta manhã, Senhor, que seja repreendido pela autoridade de Jesus e transmutado, dissipado na sua unção, no seu poder, em nome de Jesus, na sua decisão, em nome de Jesus. Alinha, Senhor, alinha nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, Senhor, conforme a nossa origem original, nossa identidade, a nossa semelhança a Ti, Senhor, que sejam alinhados, Senhor, nos mostre cada vez mais a direção e ative em nós, Senhor, ative em nós o Seu Espírito Santo de Deus cada vez mais em nós, que sejamos cheios pela autoridade de Jesus, com Seu Espírito, cheios dos Seus frutos, cheios dos dons, Senhor, entrega os dons, Senhor, dons que o Senhor tem para cada um de nós, que alguns já estão em nós. Dê um despertar, Senhor, para que possamos enxergar quais são os dons que já temos e concede mais, Senhor, dons que serão necessários para a nossa jornada de viver o nosso propósito, de viver os planos que o Senhor tem para nós, não somente numa área, Senhor, não somente por meio da religião, mas em todas as áreas, que seja uma igreja viva, que a nossa família seja uma igreja viva, que nós sejamos uma igreja viva, que por meio da religião seja uma igreja viva, que por meio do nosso trabalho seja uma igreja viva, que por meio da nossa saúde seja uma igreja viva, que a igreja esteja a todo tempo, que são os planos que o Senhor tem para nós, para que a gente consiga cumprir a nossa jornada com maestria, que vai nos levar não somente para uma salvação, mas que na hora que for o momento estejamos face a face a Ti, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Eu Te agradeço por este momento. Em nome de Jesus. Ih, peraí que deslocou aqui.
mas deu certo. Então, em nome de Jesus, Deus abençoe poderosamente, abundantemente, um dia sobrenatural, cheio da presença do Todo-Poderoso. E que você seja um transbordo, né? Que não pare só em nós, mas que a gente possa transbordar só com a nossa presença. Em nome de Jesus. Amém.